Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes que ouvir a palavra. Hoje o tema é o altar antigo. O texto base está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, que nós vamos ler agora. Se você pode abrir na sua Bíblia, abra. Então disse Elias a todo o povo: Chegai-vos a mim. Chegou-se a ele todo o povo, e Elias consertou o altar de Jeová, que havia sido derrubado. Irmãos, durante a nossa vida, a gente passa por momentos que, quando primeiramente nós conhecemos a Jesus, é o momento que o nosso altar é construído, é o momento que a gente conhece a Cristo, tudo é novo, são pedras novas, um novo sacrifício, um ânimo novo. Mas aí, com o passar do tempo, por causa das guerras, das tribulações, dos desgastes, das caminhadas, acontece o que geralmente aconteceu, o que aconteceu na verdade com a igreja de Éfeso, que ela perdeu o primeiro amor. E foi isso que aconteceu nesse altar. Esse altar foi construído no Monte Carmelo, que era um monte sagrado, e esse altar de sacrifício foi construído até muito antes de Salomão. Na época de Saul já sacrificava o Senhor em cima do Carmelo. E durante muitos anos, depois de Salomão, teve um grande sacrifício. Depois teve a decadência do povo de Israel. O povo de Israel foi deixando de lado o altar. Foi deixando de lado aquele altar, aquele sacrifício, aquela devoção. E o que aconteceu com esse altar? Ele foi destruído. E do lado desse altar foi construído um altar a Baal. Durante anos, décadas, aquele altar ficou derrubado. Só que quando Elias é enviado pelo Senhor para chegar naquele lugar e sacrificar ao Senhor, e Deus demonstrar o poder dele naquele lugar, Elias usa a seguinte terminologia e chamou o povo. E ele fez uma coisa incrível, que ele não usou aquele altar novo de Baal, aquela coisa que deveria ser maior, deveria ser bonito, deveria ser ornamentado. Não, ele foi lá, pegou aquelas pedras que estavam caídas pelo chão, ele reagrupou aquelas pedras e ele reconstruiu o altar antigo. Ele pegou aquele altar que havia sido quebrado, que havia sido destruído, que parecia que não havia mais plano e ele não havia mais função para ele. Ele reconstruiu com as mesmas pedras. Ele reedificou aquele altar, e sobre aquele lugar ele colocou um sacrifício, e sobre aquele sacrifício ele orou, e Deus se manifestou com fogo naquele lugar. O que eu quero dizer com isso? Existem muitas pessoas, e nós podemos ver isso, e hoje a igreja é lotada dessas pessoas. As pessoas elas encontram a Jesus, e elas vivem de uma forma muito bela durante os primeiros momentos, mas depois de alguns meses, alguns anos, às vezes até algumas semanas, quando aquela paixão vai embora, ela pensa: eu preciso de algo novo, eu preciso encontrar uma nova coisa, preciso de um novo ânimo, preciso de uma coisa nova, de um novo mover, preciso de uma nova igreja, um novo líder, preciso uma nova coisa. E, irmãos, Deus não quer isso. Deus não quer pegar você e fazer uma coisa nova com você, porque aparentemente você se tornou uma coisa velha. Quando Deus escolhe Abraão e passam-se os anos e Deus já chamou Abraão velho, por que Deus não escolheu um jovem de 20 anos, de 25 anos, para fazer dele uma grande nação, com uma mulher bem fértil, que desse muitos filhos? Ele escolheu um homem velho com uma mulher velha, para que deles nascesse uma grande nação. Deus não leva em consideração isso. Deus não quer transformar a gente numa coisa nova, porque você aparentemente se tornou velho e quebrado e destruído. Deus quer fazer aquilo que Ele planejou para você, da forma que você é. Por exemplo, quando Pedro se converteu a Jesus e ele começou ali a seguir ao Senhor, com toda a devoção dele, com todo o ânimo, com toda a força dele, tem uma hora que Jesus questiona os seus discípulos sobre a natureza dele, e ele pergunta: quem eu sou? E todos os discípulos
Primeiro ele pergunta para os discípulos quem dizem que ele é, e os discípulos falam que ele é João Batista, que ele é algum dos profetas que ressuscitou dos mortos. Mas quando ele pergunta, e vocês o que dizem que eu sou? Pedro se sobressai sobre todos os discípulos e ele fala, você é o Senhor, o Filho do Deus vivo, o Cristo. E Jesus fala para Pedro naquele mesmo instante, Pedro, Simão, na verdade, Simão, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus mostrou naquele momento, até aquele momento, Pedro não tinha perspectiva de quem ele era. Pedro não sabia qual era o chamado dele, o que Deus tinha preparado para ele. Mas a partir daquele momento ele soube que ele era uma pedra e a igreja, e ele seria um fundamento para a igreja de Deus. Ele seria um apóstolo da igreja. E Pedro, sem sombra de dúvidas, foi o maior líder da igreja. Mas o que aconteceu depois disso? Pedro deu uma fora com Jesus. Ele errou uma coisa e Jesus falou para ele, naquele mesmo instante, quase que no mesmo versículo, chamou Pedro Satanás e falou que você não conhece as coisas de Deus, senão as coisas dos homens. Na mesma hora que Pedro recebeu uma palavra de Deus, ele já recebeu uma palavra que ele seria derrubado, uma palavra que meio que o derrubou, na verdade. Porque Jesus, ao mesmo momento que chama ele de pedra, de fundamento, fala, Satanás, você cogita pelas coisas dos homens. E depois disso, mesmo Pedro sendo um dos mais importantes dos discípulos de Jesus, vendo a transfiguração, vendo algumas coisas, acontece outras coisas com Pedro que cada vez mais foram declinando a vida espiritual dele. Primeiro, acontece um episódio que Jesus chega para ele e fala, Pedro, hoje Satanás esteve rondando você e ele me pediu para poder te peneirar, para poder te devorar, mas eu intercedi por você para que nada de mal te acontecesse. E depois Jesus fala para ele, Pedro, quando te converterdes, fazei o mesmo pelos seus irmãos, fazei o mesmo pelos fracos, orai pelos que estão fracos. E o que acontece depois daquilo ali? Na verdade a gente não sabe o que aconteceu com Pedro, mas a gente sabe que depois disso ocorreu um outro episódio, que na hora da ceia, Jesus revela que alguém o há de trair, e então Pedro se levanta entre os discípulos e fala, nunca vou te trair, eu vou me dar a minha vida pelo Senhor. E Jesus fala para ele, assim, de bate pronto, o seguinte, Pedro, ainda hoje você há de me negar 3 vezes. E quando Pedro sai daquele lugar, ele e João e vão seguindo Jesus, e Jesus entra no Sinédrio para ser julgado ali pelas autoridades dos judeus. E uma simples escrava e um primo ou um parente daquele homem que ele tinha cortado a orelha de Pedro vem questionar ele sobre se ele seguia Jesus, porque ele era galileu, porque perceberam que ele estava com Jesus, o reconheceram, ele negou Jesus. Mas ele não só negou Jesus 3 vezes, a Bíblia diz que depois da 3ª vez ele começou a jurar e praguejar que não conhecia Jesus. E quando o galo cantou, em um evangelho, diz que ele olhou Jesus, os olhares dele se cruzaram, Jesus sabia o que tinha acontecido. E depois daquele momento, Pedro se retirou e foi embora chorar. E com certeza Pedro ficou deprimido. Pedro ficou amargando aquelas situações, ficou pensando que ele estava em situações, que ele estava ruim, que ele estava em uma situação muito difícil. Embora ele não tenha feito a mesma coisa que Judas, porque Judas já havia se matado, ele ficou ali e aquele sentimento corroía ele e o destruía ele. E aquele altar que tinha sido construído lá no começo, aquelas pedras que Jesus tinha prometido que ele seria, aquele fundamento, aquilo se perdeu, se quebrou, se destruiu. Mas o que aconteceu? Quando Jesus ressuscita e Maria Madalena vê Jesus, ele fala, Maria, vai e avisa aos meus amigos, aos meus irmãos e a Pedro. Jesus revelou naquele momento que ele não tinha, ainda que Pedro tivesse negado ele, Jesus não tinha esquecido dele. Para uma informação maior sobre essa informação do Ia Pedro, ainda recomendo para vocês ouçam o audiobook que tem aqui no canal, Ia Pedro, do Atmani.
porque é um conhecimento muito enriquecedor. Mas naquele momento que Pedro estava ruim, e a Bíblia diz que os discípulos estavam juntos, porque todos eles foram comunicados, porque Jesus fala, aos meus amigos, avisem eles. Porque eles estavam juntos, ela chegaria e avisaria, mas ele separadamente fala, e a Pedro. Porque ele tinha algo para Pedro, e ele sabia a situação que Pedro estava, pelo que tinha acontecido em todas essas situações que disse anteriormente. O altar de Pedro tinha se destruído. E quando ele vem para a comunhão com Jesus, e eles estão ali comendo, e Jesus questiona ele uma vez, 2 vezes, 3 vezes, se Pedro amava ele. Durante 3 vezes, ele perguntou, Pedro, tu me amas? E Pedro disse, Senhor, tu sabe que eu te amo. E Jesus falou, apacenta as minhas ovelhas, ensina as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, cuide da minha igreja. Durante 3 vezes Jesus falou a mesma coisa, cuide das minhas ovelhas, faça aquilo que eu... Ainda eu quero você da mesma forma que eu te queria antes, para fazer a mesma coisa, cuidar das minhas ovelhas. E depois disso que houve essa reconciliação, que nós podemos ver que Pedro se tornou um grande apóstolo, talvez um dos apóstolos mais influentes ali no meio dos apóstolos que foram destinados aos judeus, o mais influente. Pedro entregou a vida por Jesus depois disso. Ele recebeu a força, ele se tornou um sacrifício. Jesus falou para ele, Pedro, quando você era novo, você fazia o que você queria, ia por onde você queria, mas vai chegar um momento que você vai ficar velho e você vai estender a mão para que te cinjam e vão te levar para onde você não quer. Jesus estava falando, você não teve força, mas agora você vai ter força. Você vai entregar a sua vida por mim como você tinha falado. Entende? Irmãos, olha o que aconteceu durante a vida de Pedro. Pedro foi chamado para um grande propósito de ser uma pedra de edificação, que a igreja seria apoiada nesse alicerce. Depois disso, houve muitos episódios ruins na vida de Pedro. Pedro negou a Jesus. Pedro enfraqueceu, Pedro foi contra a cruz, Pedro foi repreendido. O altar que existia dentro do coração de Pedro foi destruído ao longo dos anos. Desses 3 anos de ministério que Jesus esteve com ele, a ponto de Jesus falar para ele que quando ele se convertesse, ele cuidasse das ovelhas de Cristo. Quando ele se convertesse, ele ajudasse os mais fracos. Mas a gente vê que no fim da vida, ali no fim do ministério de Jesus, quando Jesus estava para ascender ao céu, ele chama Pedro. E ele não fala Pedro vai ser uma nova coisa. Ele não falou. Pedro não chegou em Jesus e falou, Jesus me transforma num novo homem. Jesus, eu preciso de uma coisa nova, de uma dose mais forte. Pedro nunca falou isso. Pedro chegou em Jesus e Jesus falou para ele, Pedro, o mesmo plano que eu tinha para você, eu ainda tenho. O mesmo plano, você ser um fundamento para a minha igreja. Eu tenho o mesmo plano para você. Irmãos, se vocês estão passando por uma situação dessa, se vocês passam por uma situação dessa, que vocês pensam que vocês precisam de algo novo, talvez se eu for num novo congresso para receber uma palavra mais forte, uma coisa mais forte, uma nova coisa, se eu receber uma nova informação, um novo jeito de viver, aí sim, aquilo vai ser reavivado dentro de mim. Você está enganado. Você precisa voltar ao antigo, à antiga forma, ao antigo primeiro amor. A igreja de Éfeso, ela não precisava de um segundo amor. Ela não precisou de um amor reavivado. Ela precisava voltar ao primeiro amor. Irmãos, voltem às coisas antigas, às práticas antigas, os costumes antigos. Não no sentido da velha natureza, mas no seguinte sentido. Como era no começo, quando você conheceu a Jesus, que tudo para você na sua vida era aquilo, que você só queria orar, buscar a Deus, louvar a Deus, adorar no seu quarto. Volte a isso, irmão, a essas práticas, e tenha certeza que no momento que você fizer isso, no momento que você voltar àquele lugar secreto
aquela antiga comunhão que você tinha, daquela forma rústica, daquela forma nada muito incrível, nada muito esplendor, nem muita formalidade, aquela intimidade que você tinha no começo. Quando você voltar a essa prática da oração, de ler a palavra, de encontrar de novo o caminho daquelas ovelhas, como está escrito em Cantares, saiba de uma coisa, irmão, o seu altar vai ser reconstruído. E assim como foi na época de Elias, que o fogo desceu sobre aquele altar e consumiu o holocausto, não somente o holocausto, mas consumiu o altar. Saiba de uma coisa, quando você fizer isso, o fogo de Deus vai vir sobre a sua vida e vai consumir o sacrifício da sua vida. Mas não somente o sacrifício, vai consumir toda a sua vida. Sua vida vai estar completamente na mão de Deus. Você vai ser um servo de Deus e Deus vai poder usar a sua vida para aquele propósito que Ele te chamou no primeiro instante. Irmãos, fiquem com Deus, voltem ao antigo modo, aos costumes verdadeiros, à simplicidade do Evangelho e saiba disso. Deus consumirá, Deus aceitará o teu sacrifício, Deus reconstruirá o teu altar. Amém?